Sejam muito bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho aqui ao meu lado meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista. E antes de começarmos esse episódio, que está mais do que especial, eu quero já lhe pedir para se inscrever nessa mídia, ativar as notificações, tocar no sininho, já deixar o seu like e compartilhar esse link com todo mundo. Dessa forma, a plataforma entende que o nosso assunto é importante, é relevante e compartilha cada vez com mais pessoas. Eu conto com a sua parceria para esse projeto ter sucesso maior ainda. Bem, dito isso, eu tenho a honra de apresentar para vocês um colega cirurgião, Dr. Leonardo Regis. Ele veio hoje para conversar conosco sobre um assunto que eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por um procedimento para tratar apendicite e obstrução intestinal, ou seja, cirurgias abdominais de urgência. O Dr. Leonardo é médico graduado e cirurgião geral formado pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em cirurgia videolaparoscópica e minimamente invasiva, cirurgião e membro da equipe top bariátrica, cirurgião do pronto-socorro de Pelotas, meu colega lá nos plantões, e diretor clínico do Hospital Beneficência de Pelotas. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Até vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu sou um cara meio à moda antiga, assim, para absorver mídias. Eu adoro ouvir música, eu gosto de ouvir música em CD. Eu não sou um cara mais... É vintage. Quando vocês começaram com esse programa de vocês, pela proximidade, pela relação que a gente tem, eu fui atrás e achei muito legal. Assim, foi, na verdade, uma das primeiras experiências com podcast que eu tive foi assistindo vocês. Eu achei muito legal. Muito legal. Um prazer hoje estar fazendo parte disso aqui. Uma honra, Leonardo. Muito prazer obrigado. te ter aqui, Leonardo. Muito bom te ter aqui conosco. Bom, a gente sempre começa com a mesma pergunta. É verdade. Mas a gente não pode fugir dela. Leonardo, por que decidiste ser médico? Olha, eu não me lembro assim na infância de ser um sonhador, de quero ser médico. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Assim, tem algumas coisas que eu me lembro. Mais ou menos no final do primeiro grau, quando eu estudei parte de anatomia humana nas aulas de ciências, aquilo foi uma coisa que meio que me conquistou. Acho que foi mais ou menos a partir dali que eu comecei a pensar em medicina, já comecei a pensar assim, na medicina como cirurgia, tanto que eu entrei na faculdade, já desde o início da faculdade comecei a viver no bloco cirúrgico. Então, que eu me lembre assim, é sexta ou sétima série, quando eu tive contato com alguma coisa de corpo humano na aula de ciências no colégio, eu lembro que essa foi uma passagem assim que começou a me despertar para esse lado, com certeza. E a escolha pela cirurgia geral, em que momento chegou? Até por isso, assim, já era uma coisa que eu penso, que foi essa parte de anatomia que começou a me levar para isso. Aí eu tinha contato com o Dr. Rota, que é cirurgião aqui em Pelotas, eu já tinha um contato pessoal com ele. Resolvi, no início da faculdade, resolvi pedir para ele um dia para assistir uma cirurgia no bloco. E aí eu nunca mais saí. Nunca mais saí. Isso era no primeiro ano de faculdade. Foi paixão à primeira vista. Paixão à primeira... Nunca mais saí. Foi assim. E que interessante, hoje em dia tu trabalha ali, junto com o Rota, já participou aqui conosco, um baita episódio, vai ao ar logo em seguida. Não, na verdade, ou talvez já tenha ido, não sei como é que está o cronograma de postagens. Fique atento, em algum momento vai aparecer aí para você. E isso é muito interessante, né? Ter acompanhado ele durante a tua formação, hoje em dia estar lado a lado ali operando e em algumas cirurgias ele te auxiliando. Exatamente. Né? Como foi para ti essa trajetória? Como foram assim? Foi desenvolvendo durante os 6 anos de faculdade, a gente foi criando uma relação muito mais do que profissional, assim, de amizade mesmo, de pai para filho. Então foi uma coisa que foi indo naturalmente, assim. E agora a gente se trata por igual. Um cuida do outro, é uma relação maravilhosa. Assim, pode saber que tanto eu quanto ele, os dois, a gente sabe que é uma relação que só traz benefício para os dois. Assim, é muito legal. O Rota já até está levando o Leonardo para as pescarias, está ficando agora sim, um pescador, um exímio pescador. Exatamente, nunca tinha pescado na vida até isso. Henrique, e falando em amigos, em experiências, temos que agradecer os nossos apoiadores. Exatamente, vamos agradecer, Roberto.
Gostaria inicialmente de agradecer o Laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Outro apoiador do nosso podcast é o Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Pessoal, um recado super importante. Aqui, hoje, todos os três somos médicos, cirurgiões, mas nós estamos nos colocando na posição de vocês, telespectadores. Então, a gente vai fazer perguntas leigas, né, em linguagem coloquial, para poder fazer as perguntas que você queria fazer para o Dr. Leonardo. Pessoal, já curtem e compartilhem esse episódio de hoje. Hoje vamos falar, né, sobre as urgências abdominais, essas urgências que o Dr. Leonardo está muito acostumado a tratar e tem uma expertise muito grande. Leonardo, primeira pergunta, o que é apendicite? Bom, a apendicite é a inflamação do apêndice secal, que é uma estrutura que tem no início do intestino grosso e que basicamente é um conglomerado de células de defesa para fazer defesa do intestino. Tá? Essa estrutura, o apêndice, ela tem um formato como se fosse uma cobra, oco por dentro, que basicamente quando obstrui a luz, quando ela entope, ela acaba inflamando. Simplificando basicamente o processo, é isso que acontece. E me conta, Leonardo, por que obstrui a luz? Qual é a causa? Bom, normalmente o que vai obstruir a luz é alguma coisa de conteúdo fecal, de conteúdo intraintestinal que vai obstruir. Tá? Basicamente, pode ser um pouco de fezes que entra ali e não consegue sair, acaba tendo sua água absorvida e acaba se transformando no que chama fecalito, que é um pedacinho de fezes que absorveu a água e fica endurecido como se fosse uma pedra. E aí aquilo obstrui a luz. Basicamente é isso. E quais os sintomas de quem está começando apendicite? Como que a pessoa desconfia disso? O sintoma inicial é uma coisa mais inespecífica, assim. É uma dor abdominal, que é meio inespecífico a localização, normalmente não se acompanha de muito outro sintoma, e ao longo das horas que vai evoluindo, tá? Basicamente, a descrição clássica da apendicite é uma dor periumbilical, uma dor na volta do umbigo, que no passar das horas começa a migrar para a fossa ilíaca direita, que é o canto direito inferior do abdômen, e pode se acompanhar de náusea, vômitos, com o passar do tempo, se não fizer o diagnóstico, pode se acompanhar também de febre. Então, na verdade, a evolução do processo vão aparecendo outros sintomas. A dor inicial é uma dor, mais uma vez, inespecífica, a localização, e conforme vai aumentando o processo, começa a ter irritação da parede abdominal, e aí a dor se torna mais localizada onde o apêndice realmente fica. Nós vemos que quem já teve uma suspeita de apendicite ou viu alguém sendo examinado, sabe que o médico vai lá e dá um apertão na barriga e solta. Por que os cirurgiões fazem isso? É exatamente para estimular o que eu falei. Conforme vai passando o tempo, a parede abdominal vai sendo estimulada pelo contato com o apêndice inflamado. Então, essa apertão é exatamente para estimular a dor na parede abdominal, que aí o paciente tem um tipo de dor específico, e que isso é uma das coisas que fecha o diagnóstico de apendicite. Leonardo, tem alguma idade que seja mais comum ter apendicite? Classicamente, a apendicite é uma doença de jovens, tá? Mas é uma prevalência assim, em pessoas mais velhas, mais idosas, que, pelo menos na minha prática, tem aumentado nos últimos anos. Não sei te dizer assim, se tem alguma causa, pelo contrário, provavelmente não tenha, mas nos últimos anos, pessoas mais idosas... Eu tenho operado pessoas mais idosas com cada vez mais frequente, mas basicamente é uma doença de jovens, crianças jovens. Leonardo, e me conta que outros sintomas, além da dor abdominal, esse paciente pode ter? Henrique, assim, além da dor, principalmente conforme vão evoluindo as horas sem fazer o diagnóstico, náusea, vômito, febre,
Se for uma tragédia, assim, que não foi tratado, rompeu o apêndice, aí tem sintomas de peritonite, que é uma dor abdominal mais intensa, com febre alta, com sudorese. Às vezes pode acontecer do apêndice estar em contato com a bexiga e ter um pouco de sintoma urinário. Então não é uma coisa assim, muitas vezes não é um diagnóstico tão simples, tão fácil de fazer, porque os sintomas variam de pessoa para pessoa. Leonardo, e os pacientes que chegam, todos eles têm a mesma intensidade de dor? Como é que é isso? Não, isso mais uma vez, varia bastante. A posição do apêndice é uma coisa que faz variar bastante a intensidade de dor, os tipos de sintomas. Quando o apêndice é retrocecal, que ele fica por trás do cólon, por trás do intestino, ele fica mais ou menos bloqueadinho, guardado ali atrás e acaba sendo um apêndice muito menos sintomático na hora da apendicite. Tá? Então varia bastante de pessoa para pessoa e varia bastante do tempo de evolução também. E o paciente que chega para ser avaliado, conversaste com ele, examinaste, qual exame solicita para te ajudar no diagnóstico? Olha, principal, fazer uma boa história e um bom exame físico. Tá? Nenhum exame complementar que eu vou pedir vai ser superior a uma boa história e principalmente ao bom exame físico. Então, isso que o Robaldo falou assim, de dar aquele apertão, isso é uma coisa assim que é característica, que é sempre tu tem que procurar isso no exame físico. Não adianta o teu paciente chegar, tu pedir exame de laboratório, tu pedir tomografia e tu não ter feito um exame físico bom. Tá? Então, muitas vezes, a tomografia pode te dar suspeita do apêndice estar um pouquinho espessado, e aí tu vai examinar e no exame físico não tem sinal de inflamação, não tem sinal de irritação da parede abdominal. Aí é um diagnóstico que não fecha. Tá? Então, basicamente, tem que se iniciar por um bom exame físico e uma boa história. A partir daí, vai se desenrolando, principalmente assim. Se fizer um exame de sangue, fizer um hemograma que mostra sinais de infecção, isso aliado a um exame físico compatível e uma história compatível, já dá para se fechar um diagnóstico de apendicite aguda. Basicamente, tu nem obrigatoriamente precisa de um exame de imagem para isso. Se tu ficares em dúvida, aí se lança a mão de exame de imagem, ou ultrassom ou tomografia. Tá? O ultrassom seria o exame ideal, tá? Para evitar radiação, é um exame de custo baixo. Na prática, acaba se fazendo bastante tomografia. Mas o exame de imagem inicial, de preferência, seria o ultrassom. E existem outras doenças que podem se apresentar parecidas com uma apendicite? Com certeza, com certeza. Primeiro, tem outras estruturas intraabdominais que ficam perto do apêndice e que podem inflamar. E estrutura abdominal inflamada vai ser sintoma como de apendicite. Tá? Então, existem divertículos do cólon direito, são muito mais raros, mas existem. Se algum deles inflamar, faz sintomas parecidos com apendicite. Existe um divertículo do ilho terminal, que é uma parte do intestino delgado, que é antes ainda no trânsito do intestino, que chama divertículo de Meckel. Mais de uma vez eu já vi divertículo de Meckel inflamado. E aí é uma coisa que confunde com apendicite. Então tem outras estruturas ali que podem inflamar e ter sintomas parecidos. E até o Henrique, que está aqui, que é urologista, cálculo renal, dependendo da posição dele, pode fazer dor de uma posição parecida. É um outro diagnóstico diferencial. É um quebra-cabeça a ser solucionado sempre a dor abdominal, exatamente, né? Exatamente. E me conta mais uma coisa. O paciente que é fechado o diagnóstico de apendicite, né? Como que o tempo é importante para ti? Me explica a evolução do tempo para apendicite. Bom, basicamente, quanto antes tu operar, melhor. Não é um antes assim que tenha que ser agora, daqui a 5 minutos. Daqui a pouco, tu pode esperar. Tanto que até nem seria depois de fechado o diagnóstico, mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Daqui a pouco um paciente que tu tem dúvida no diagnóstico. Dúvida, ainda não fechou o diagnóstico. Exatamente. Tu esperar e reavaliar ele daqui a 12 horas, e em 12 horas depois realmente fechou o diagnóstico de apendicite, ele não vai ter problema, tu não vai ter causado um mal para ele por ter esperado 12 horas. Então, tu tem algum tempo para ir levando. Mas, depois de feito o diagnóstico, o ideal, sim,
cirúrgica. E o tratamento da apendicite? Bom, depende daí dos graus de apendicite. Tá? Pode ser uma apendicite mais inicial, que o apêndice está só inflamado, pode ter necrose do apêndice, pode ter pus na volta do apêndice, pode o apêndice estar perfurado e ter conteúdo fecal dentro da barriga. Então, o tratamento vai depender do grau da apendicite. Basicamente, apendicites mais iniciais, tu faz cirurgia, faz dose de antibiótico intraoperatória e está resolvido. Pode ser que precise complementar a cirurgia com antibiótico por mais tempo. Já aconteceu de ser uma apendicite perfurada que tu tem que fazer uma colectomia, que é retirar a parte do intestino que está junto do apêndice. Então, o tratamento em si vai depender mais do grau que está a apendicite. Não é também uma coisa básica para... Claro, o básico é isso. O apêndice tem que ser retirado, tem que ser feita a cirurgia. Só usar antibiótico não funciona. Isso é uma discussão que existe. Até tu deve saber mais do que eu, porque tu faz um pouco da parte clínica da proctologia, claro, tá? claro. Então, existe essa discussão, existe essa possibilidade. Com certeza, sim, existem pacientes que a gente pode não indicar a cirurgia por alguma condição ou outra do paciente, então aí tu vai tentar fazer tratamento com antibiótico. Na minha prática, no meu dia a dia, eu não indico. Eu também não. Tá? Trata Na cirurgicamente. pediatria acontece com mais frequência, mas entre adultos é uma manobra muito arriscada. No Japão eles têm uma experiência grande, mas tem que ser um paciente que o diagnóstico é feito numa etapa muito, muito inicial. E mesmo assim, sabe, Leonardo, nós tivemos uma paciente que veio do Japão operar aqui uma apendicite que cronificou. Então ela começava a inflamação, usava antibiótico, esfriava e nunca resolvia. E isso seria exceção. É bom deixar claro que o exceção. tratamento é cirúrgico. E é uma exceção arriscada, porque às vezes quem sugere essas condutas compara um padrão de atendimento e uma dinâmica de atendimento de primeiro mundo, onde muitas vezes no Sistema Único de Saúde nós sabemos as dificuldades que as pessoas enfrentam. Felizmente aqui na cidade temos uma equipe que está ali junto dos pacientes, está junto do paciente constantemente, mas sabemos as dificuldades que ao longo do Brasil. Então a manobra mais segura, eu concordo contigo, Leonardo, eu também opto sempre pela cirurgia. Leonardo, e quais são as vias de acesso que são usadas para tratar a apendicite? Bom, pode ser feito por cirurgia aberta ou por cirurgia videolaparoscópica. Tendo a possibilidade, eu sempre vou indicar a cirurgia videolaparoscópica. Que é a famosa cirurgia por laser. Por laser, tá? Que não é laser. Quem faz laser é ele, não somos nós. Tá? Mas é isso aí. Porque, assim, a exposição do apêndice é muito melhor. Tu tem, na verdade, exposição de toda a cavidade abdominal. Então, se tiver um abscesso, se tiver pus, tu consegue limpar isso muito melhor, tu consegue abordar muito melhor. Claro, sempre vai depender do que o cirurgião está acostumado a fazer, se ele tem mais habilidade a fazer por vídeo ou fazer pela via aberta. Então, isso varia muito mais de acordo com o cirurgião. Eu, na minha prática, com certeza indico fazer por vídeo, sempre. Não lembro de ter dito alguma vez assim, eu acho que por senhor vai ser melhor fazer por via aberta. Não lembro. Tanto que são muito poucas as cirurgias por vídeo que eu acabo convertendo. Assim, daqui a pouco um apêndice que está perfurado, que tem que fazer uma colectomia, até tudo bem, isso acontece, mas apendicite, quando tem que fazer só apendicectomia, não lembro de ter convertido assim para via aberta. Acho que é muito difícil eu achar que um caso vai ter benefício fazer por via aberta a cirurgia. Mas existem as duas formas e o paciente pode ser muito bem tratado das duas formas. Vai resolver, né? Claro, com certeza. Não estou dizendo que operar por via aberta está errado. Eu estou dizendo que eu prefiro fazer da outra forma. Mas o importante é isso, fazer uma apendicectomia bem feita. E no pós-operatório, o paciente pode ser realimentado em seguida? Como funciona? Com certeza. Isso, sim. Isso é uma coisa que cada vez mais tem se preconizado, assim, a reintrodução o mais precoce possível à dieta, à movimentação. Então, meus pacientes saem da sala de recuperação, voltam para o quarto ou, na maioria das vezes, saem da sala de recuperação e vão direto para casa. Já tem, assim, recomendação para se mobilizar e para se alimentar o mais precoce possível.
E como é que é essa retomada da rotina? Na diferença da cirurgia por corte e da cirurgia por vídeo? A cirurgia por corte, como tem o corte na musculatura abdominal, é uma cirurgia que tem mais sintoma, tem mais restrição do paciente. O paciente sente mais dor ao se movimentar. Então acaba sendo que esse retorno dele às atividades acaba sendo um pouco mais devagar, um pouco mais lento. Na cirurgia por vídeo, obviamente que algum sintoma vai ter. Tu está fazendo uma cirurgia de qualquer forma, tu tinha um apêndice ali que estava inflamado, está em contato com a parede do abdômen, então aquela inflamação da parede ainda vai persistir mesmo que tu tire o apêndice. Então não é assim, um pós-operatório que vai parecer que tu não operou. Gostaria que fosse com todos, sim, claro, mas realmente não vai ser com todos. Mas, normalmente, o paciente que faz uma apendicectomia por vídeo, sim, consegue, daqui 2, 3, 5 dias no máximo, voltar às atividades, mais ou menos. Tem restrição de esforço físico, de exercício físico, por um pouquinho mais de tempo, 2, 3 semanas, mas voltar a atividades do dia a dia consegue, assim... E passado esse período de recuperação, como é que é a vida sem apêndice? Muda alguma coisa? Não muda nada, não muda nada, tá? Como eu disse no início, assim, o apêndice, ele tem ali dentro várias células de defesa, tá? Que quando tem alguma infecção intestinal, alguma coisa, aquelas células proliferam e migram para combater a infecção. Depois que não se tem apêndice, isso acaba sendo assim suprimido pelo ilho terminal, que é uma outra porção do intestino que tem esse mesmo tipo de células ali. Então, o apêndice acaba não fazendo falta. Vida normal. Existe normal. Vida após a apendicectomia. Com certeza, com certeza. Comentamos em algum momento sobre apendicite perfurada. É um temor muito grande dos pacientes. Desde o início, eles têm muito medo de ter apendicite por causa da perfuração. Com certeza. Como é que acontece essa perfuração? Explode o apêndice, abre um buraco? Como é que isso ocorre? Na verdade, conforme vai a apendicite se desenvolvendo, a inflamação da parede do apêndice vai desenvolvendo, ela pode chegar num grau que necrosa, que morre a parede do apêndice. Então, quando ela morre, ela acaba furando. Perfura. Exatamente. Aí o conteúdo fecal, o conteúdo de dentro do intestino, consegue sair pela perfuração que o apêndice fica. Basicamente por isso, é por necrose da parede. Sim. Ela vai ficando inflamada, até que daqui a pouco a vascularização dela não supre, e aí a parede acaba morrendo. Isso é uma pena, Henrique. Tu sabe que lá no pronto-socorro, muitas vezes, esses pacientes já procuraram atendimento em diversos locais, vêm encaminhados de outras cidades e quando chegam lá estão num estágio um pouquinho mais avançado. E aí eles têm muito medo, né? Quando se fala em apendicite, o pessoal já tem medo que sempre tem alguém na família, né? Sim, e vai dar notícia para o familiar depois de terminada a cirurgia. Pelo menos 50% pergunta se não estava furado, se não está... Na cirurgia por vídeo, Leonardo, em algumas vezes se utiliza alguns clipes para ligar um vaso ou para fazer alguma manobra cirúrgica ali. Sim. Esses clipes aparecem para o resto da vida em raio-x, tomografia, pode apitar em detector de metal. Como é que funciona para quem tem um clipe no abdômen? Olha, para operar apendicectomia eu não uso clipe. Tá? Eu não uso clipe. Eu disseco a artéria só com eletrocautério e eu ligo o apêndice com fio. Fio cirúrgico. Com fio cirúrgico, dando nó. Eu não uso clipe. Mas o clipe é dito um corpo estranho, mas é um corpo estranho cirúrgico que foi colocado ali com uma intenção. Claro. Tá? Então, aparece sim em exame de imagem, aparece em raio-x, aparece em tomografia, isso com certeza vai aparecer. Mas ele é pequeno, assim, ele não vai fazer apitar uma porta de banco nem nada disso. Tá? E não vai trazer nenhum prejuízo para o paciente. Com certeza, também, não. Ele é de titânio, que é um material inerte, que não vai ter problema nenhum, não vai ter prejuízo nenhum para o paciente. Excelente. Uma outra causa de cirurgia abdominal de urgência são as obstruções intestinais. Nos conte mais sobre o que é essa doença. Bom, basicamente o nome diz. O intestino fica obstruído, fica trancado e o conteúdo intestinal que deveria estar indo para frente fica represado e começa a voltar. Tá? Então, com o passar dos dias, a pessoa vai ficando com o abdômen cada vez mais distendido, mais inchado, mais doloroso e num estágio final começa a ter vômitos e vômitos até com aparência de fezes. De tão trancado que fica o intestino, não tem trânsito para frente e acaba retornando tudo. Simplificando bem, seria isso. Leonardo, qual a principal causa disso ocorrer? Bom, a principal causa são tumores de intestino grosso, tá? Tumores de cólon. Tá? Com certeza, mesmo que no nosso dia a dia
seja preconizado fazer colonoscopias de rotina, o Dr. Robaldo que faz colonoscopias de rotina, tá? Então, mesmo assim, tem muito paciente que não procura e acaba descobrindo um tumor de cólon só na urgência, só na obstrução. Tá? Então, isso é a principal causa. Claro, existe corpo estranho, existem outras causas para isso, mas com certeza a maior prevalência disparado é por tumor de cólon. Leonardo, na investigação da obstrução intestinal, além da história, exame físico, que exames tu solicitas? Bom, eu sou um cirurgião à moda antiga, então eu gosto de pedir raio-x de abdômen agudo, tá? Que é um exame bem simples, é um exame rápido e é um exame que na obstrução já te dá informações bem importantes, tá? Sim. Agora, assim, no dia a dia, se pede muita tomografia para isso, que é um exame que realmente, assim, dá para chamar de padrão ouro, porque ele mostraria uma possível causa da obstrução, o nível da obstrução, dá várias outras informações. Tá? Eu gosto de iniciar com o raio-x de abdômen agudo, porque muitas vezes eu já fecho o diagnóstico aí, eu não preciso. Já consegue saber. Acabo não pedindo tomografia. Mais uma vez, o exame é complementar, então eu só vou pedir o exame se eu estiver em dúvida. Então eu fiz o raio-x, estou em dúvida? Bom, eu vou complementar com uma tomografia, que seria o padrão ouro para fechar o diagnóstico. Quando se fala em obstrução intestinal, muitos pacientes trazem um termo coloquial que é muito famoso, que é o tal do nó nas tripas. Então você já perguntou, doutor, será que eu estou com nó nas tripas? O que seria isso? Essa seria uma outra causa de obstrução, tá? Existem outras causas além do tumor de cólon. Então, existe o nó nas tripas, que é uma torção do intestino. Que o nome seria um volvo intestinal, mas basicamente pessoas que têm o intestino um pouco mais dilatado, que o cólon sigmoide é um pouco maior, ele acaba se torcendo no próprio eixo e faz uma obstrução por causa disso. Seria o nó nas tripas. Sim. Tem um outro tipo que é muito menos comum, que chama intussuscepção, que também acaba fazendo como se fosse um nó nas tripas, mas o que coloquialmente se chama assim é isso, é o volvo, é a torção do intestino. E tem as aderências também. Exatamente. Né? O que são as aderências? Aderências, assim, a barriga por dentro, ela é revestida por uma pele que chama peritônio e que basicamente faz o intestino deslizar por ela. Por um motivo ou outro, e normalmente o principal causa são cirurgias anteriores, se perde um pouco dessa lubrificação do peritônio. E aí a alça do intestino se gruda na parede do abdominal e fica grudada. E pode ficar grudada numa posição que fique meio torcida. Aí são as aderências. Tá? E se ela ficar grudada numa posição torcida, isso acaba, inclusive, atrapalhando o trânsito intestinal. Então, distensão, sintomas meio parecidos com isso da obstrução. Sendo uma causa da obstrução. Como a gente está conversando. Leonardo, nas obstruções intestinais, o tratamento é sempre cirúrgico? Olha, quando o paciente está obstruído de verdade, que não passa nada, o tratamento é cirúrgico. Tá? Existe a suboclusão, que é o meio termo, que está trancado, mas não está completamente trancado. E aí sempre tem que pensar caso a caso. Aí, principalmente assim, se a causa for isso que a gente conversou agora, aderências, tu tem que pensar muito bem, tu tem que discutir muito bem com o teu paciente, porque tu vai estar fazendo uma cirurgia que daqui a 6 meses pode estar voltando todo o problema. Cirurgia para aderência, tu desfaz as aderências na hora, mas daqui a pouco volta todo o problema. Elas refazem, tanto que a principal causa de aderência são cirurgias prévias. Então, tu está fazendo mais uma agressão cirúrgica, tu está fazendo mais um motivo para ele voltar a ter aderências. Então, essa é uma cirurgia que tu tem bem que conversar com o paciente. Tá? Mas se ele tiver obstruído, tá completamente trancado o trânsito intestinal, bom, aí não tem muita conversa. Aí ele vai se beneficiar da cirurgia independente da causa. O subocluído, que tu faz um diagnóstico de um tumor de cólon, bom, a não ser que ele tenha alguma contraindicação na hora, ele também vai se beneficiar da cirurgia. Então, sempre tem que meio que individualizar. Mas é isso aí. E, Leonardo, esses pacientes subocluídos ou obstruídos são pacientes que ficam depletados, né? Vomitam muito. Isso, né? Isso às vezes acaba sendo um problema que tem que cuidar bem, né? Ah, com certeza. Sim. A obstrução intestinal faz a pessoa
Pelo vômito, ela acaba ficando desidratada. Pela obstrução intestinal em si, ela acaba ficando desidratada. Às vezes, um grau de desidratação que acaba fazendo o rim funcionar mal. Então, tem várias consequências da obstrução que acabam... Pacientes que às vezes são graves, né? Exatamente, exatamente. E todo mundo já viu um paciente ou acompanhou um familiar que estava num quadro de avaliação de obstrução intestinal e foi colocado uma sonda pelo nariz. O que é essa sonda e qual o propósito dela? Essa sonda ela vai lá no estômago e serve para esvaziar o estômago. Então, o que eu disse? Obstrui o intestino, não tem trânsito para frente e começa a refluir tudo para trás. Tu põe aquela sonda e tu começa a aspirar pela sonda todo esse conteúdo que está refluindo e tu acaba esvaziando o intestino. Muitas vezes, quando a causa da obstrução é por aderência, só essa manobra já acaba desfazendo a aderência e acaba resolvendo o problema sem cirurgia. Tá? Reorganiza. Exatamente. Esvazia, tira a tensão de dentro do intestino, ele murcha e aí se ajeita melhorzinho assim e aí volta a ter um trânsito melhor. Tá? Mas basicamente é isso. Assim, se põe aquela sonda, principalmente no paciente que está obstruído, que está vomitando muito, para descomprimir o estômago e o intestino. Então, tu aspira por ali todo o conteúdo que está refluindo antes da obstrução. E para aquele paciente que não respondeu essa manobra, continuou obstruído, já sabemos que o tratamento é cirurgia. E para esses pacientes, qual a melhor cirurgia? Segue sendo a tradicional ou tem espaço para cirurgia por vídeo? Bom, até tem algum espaço para cirurgia por vídeo. Principalmente pacientes que tu não tem um diagnóstico preciso. Daqui a pouco vale a pena pôr o vídeo, tu fazer um diagnóstico por vídeo. Mas qual que é a grande limitação? Se o paciente tiver com o intestino muito distendido, tu não tem espaço para fazer a cirurgia por vídeo. Para fazer a cirurgia por vídeo, o primeiro passo é injetar ar, injetar gás carbônico dentro do abdômen. Para distender a barriga e ter um espaço entre o intestino e a parede abdominal. Se o paciente está muito distendido, o intestino dele está muito cheio de gás, de conteúdo, esse espaço está todo ocupado pelo intestino. Então, tu acaba não conseguindo enxergar, tu acaba não conseguindo te movimentar por vídeo. Essa seria a grande limitação de fazer. Mas, mais uma vez, assim, se eu disse que para algumas coisas eu sou moda antiga, para a cirurgia eu gosto muito do vídeo. Tá? Então, tendo a possibilidade, do paciente não estando muito distendido, eu acho sempre que vale a pena pôr o vídeo. Porque, na verdade, tu olhando dentro do abdômen com a câmera, fazendo a laparoscopia, isso não deixa de confirmar o teu diagnóstico também. Claro. Então, nem que seja eu ponho o vídeo, confirmo o diagnóstico, isso aqui vai ser melhor fazer por via aberta, converte a cirurgia. Sim. Ou então, não era bem isso que eu estava esperando, eu vou fazer por vídeo. Bom, eu vou fazer uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia que o paciente se recupera melhor. Então, eu posso, podendo dar essa possibilidade para o paciente, eu sempre tento. E como é a recuperação depois da cirurgia por obstrução intestinal? Bom, aí depende das causas, tá? Se for uma cirurgia por bridas, uma cirurgia por aderências, tu desfaz as aderências, põe tudo no lugar, fecha a barriga, é um tipo de recuperação. Se for uma cirurgia por um tumor, bom, aí é outro tipo de recuperação, porque aí, ainda além de tudo no transoperatório, tu vai ter que decidir se tu vai retirar o tumor e vai pôr uma bolsinha, se tu vai retirar o tumor e vai costurar um intestino no outro e manter o trânsito com as fezes saindo pelo ânus. Então, vai depender desses nuances para te dizer do pós-operatório. Com certeza o pós-operatório de uma cirurgia por aderência é muito mais simples. Não tem corte no intestino, tu não faz anastomose, tu simplesmente descola ele e reorganiza. Então isso vai ter a dor, vai ter o desconforto do corte abdominal, óbvio, mas é uma cirurgia com pós-operatório de muito menos risco. Se tu fizer uma cirurgia que tu resseca um tumor de cólon e faz uma anastomose, então tu costura uma boca do intestino na outra para manter o trânsito lá pelo ânus, bom, essa é a cirurgia de mais risco. Sempre que tu faz essa costura, essa anastomose,
é uma anastomose com risco de ter vazamento, de ter fístula. Então, o pós-operatório vai variar também dependendo da técnica. Demanda mais cuidados. Muito mais cuidados. Isso é uma cirurgia que tira um pouquinho de sono do cirurgião. E tu comentasse sobre a utilização de bolsinha. Isso é uma pergunta muito frequente dos pacientes, porque conhecem alguém que passou por uma situação e precisou utilizar uma bolsinha. O que são essas bolsinhas? Bom, o que coloquialmente chama de bolsinha, na verdade, a gente chama de ostomia, tá? Que classicamente, pela obstrução de cólon, seria feita uma cirurgia de retirada do tumor e uma colostomia. Sim. O que é isso? O intestino está obstruído por um tumor. Tu vai tirar o tumor e vai sobrar uma boca do intestino que ia até ali. Ao invés de tu religar essa boca lá no ânus para as fezes seguirem saindo por lá, tu vai trazer essa boca para fora pela parede do abdômen. Por que se faz isso? Porque é uma técnica muito mais segura. Sim. Tá? Mais uma vez, qualquer coisa, qualquer alteração que tiver no intestino, as fezes vão estar direcionadas para o exterior. Elas não vão estar direcionadas lá para dentro da barriga. Então é por isso que em casos assim que o paciente tem, por um motivo ou outro, alguma contraindicação de fazer anastomose, de religar o intestino, se faz a bolsinha, se faz a colostomia, que a maioria das vezes não é uma coisa definitiva, tu faz a colostomia, o paciente recupera da cirurgia, recupera da obstrução. Se for um tumor de cólon, o paciente pode fazer os primeiros ciclos de quimioterapia e aí depois tu pode reconstruir o trânsito. É bom salientar que é uma medida de segurança para o paciente. Exatamente, exatamente. Essa é a cirurgia mais segura, sim. Para obstrução, principalmente obstrução de cólon por tumor, a colectomia com colostomia é a cirurgia mais segura. Salva vidas. Exatamente. Perfeito, Leonardo. Eu gostaria de te perguntar também em relação aos cuidados das incisões, Leonardo. É comum, né, nas urgências, tanto na apendicectomia quanto na cirurgia de obstrução, esse paciente muitas vezes vai ter que ser cirurgia aberta e ele fica preocupado. Quanto tempo eu tenho que ficar sem fazer força? Faz diferença o fio que o meu médico usou? Conta um pouco para nós quais são os cuidados das laparotomias. Tá. Bom, nessas cirurgias de urgência, o primeiro cuidado, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre as incisões, que são cirurgias que têm mais chance de infecção de parede, tá? Então, infecção da incisão. Essas cirurgias que já são cirurgias infectadas, seja pela apendicite, seja por uma obstrução que o intestino está muito distendido. Então, já é um ambiente com infecção. Então, essas são cirurgias que têm mais chance de infectar a parede. Tá? Então, primeira medida, mais básica de todas, higiene. Não tem muita coisa que conversar além disso. Tá? Tu tem que orientar teu paciente a fazer uma boa higiene. Água e sabão. Água e sabão. Tá? Então, esse é o principal. Tem gente que adora pedir receita de rifocina, de não sei o que. Não, água e sabão. Leonardo, e aí já entra um ponto. As pessoas acham que lavar só com soro funciona mais do que lavar no banho com água e sabão. Nos conte mais sobre isso. Não, tá? Não, só pensar. O sabão lava, o sabão limpa. O sabão é bactericida, mesmo que não seja assim, que ele não faça uma asepsia completa, que ele não esterilize, digamos, a tua ferida operatória, ele vai tirar muita bactéria dali. Água corrente, né? Exatamente. Tá? Deve lavar em cima dos pontos. Com certeza, deve lavar em cima dos pontos. Leonardo, e voltando ao tempo das incisões. Bom, assim, isso é uma coisa que também evoluiu bastante, tá? Eu converso bastante com cirurgiões mais antigos, bem mais antigos. Tu que teve a experiência com teu pai, deve saber mais ainda do que eu. Antigamente se fazia uma cirurgia de vesícula aberta e o paciente ficava 7 dias internado, deitado na cama, sem poder se movimentar, por risco de hérnia. Nesse tempo todo teve uma evolução muito grande. Assim. Melhoraram as técnicas, melhoraram os fios cirúrgicos. Então isso foi uma coisa que faz muita diferença. Então, faz diferença o fio que tu usa? Faz. Para criar hérnia faz diferença? Faz, mas não é uma coisa tão determinante. Uma técnica bem feita faz mais diferença do que o tipo de fio que tu usa. Mas também, principalmente, assim, tem coisas do paciente. Condições locais, né? Exatamente. Então, assim, faz uma infecção de parede, isso já aumenta a chance de tu criar hérnia incisional.
Essa cirurgia já era previamente infectada, maior a chance. Exatamente. Paciente obeso, com alguns outros fatores que aumentem a pressão intraabdominal, paciente tabagista. Bom, isso tudo aumenta a pressão, aumenta o esforço que faz sobre a incisão e aumenta a chance de criar hérnia abdominal. Então tem múltiplos fatores, assim, não é só criou hérnia foi porque o cara fez força, ou criou hérnia foi porque o cirurgião usou tal fio, ou porque o cirurgião não fechou direito. São todos esses fatores que tem que se levar em consideração. Tá? Eu prefiro, assim, em cirurgias abertas, eu uso um fio absorvível, que é um fio que depois de um tempo vai sumir, mas de um absorvível de longa duração, tá? Que vai sumir dali depois de 3 a 6 meses. Isso, teoricamente, é uma medida que tenha algum benefício para o paciente, tá? Mas longe de dizer que vai ser infalível por causa disso. Uma coisa muito curiosa é que as pessoas geralmente comparam cirurgias de urgência com aquela cirurgia eletiva. O paciente operado em urgência é um paciente que ele está descompensado, né? Mesmo que o paciente seja hipertenso, diabético, tudo organizado o seu tratamento, no momento que o organismo começa a ter uma infecção, como uma apendicite ou uma obstrução, com todas essas repercussões, esse paciente vai descompensando. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que o Leonardo operou pacientes com diabetes descompensado, pacientes que estavam fumando até um dia atrás, pacientes com a pressão lá em cima ou lá embaixo. Então, é um desafio muito maior. Claro, e além disso, todo o estresse metabólico do paciente, assim, hormonal, tudo isso já descompensa. Então nós temos que no pós-operatório, além de compensar aquela doença, compensar todas as outras que vêm junto nesse pacote. É isso aí. E além dessas cirurgias, o que mais acontece de cirurgia de urgência, assim, te acionam para cirurgias de urgência? Na minha prática, é colecistite aguda, assim, a inflamação aguda da vesícula. Paciente que a maioria até sabe que já tem algum cálculo na vesícula e vai deixando, porque é um cálculo assintomático ou pouco sintomático. Só que a partir de um momento o cálculo pode obstruir a saída da vesícula biliar e aí ele faz a inflamação aguda. Aí o paciente Sim. Tá, então... E úlcera perfurada, tem acontecido alguns casos? Alguns casos, assim, no pronto-socorro tem acontecido. Na pandemia do Covid eu operei com uma certa frequência úlcera perfurada e mesmo fora do pronto-socorro. Sim. Tá? Não sei se tinha relação, se não tinha relação, mas antes do Covid eu estava, sei lá, provavelmente alguns anos sem operar úlcera perfurada. No Covid, no primeiro ano da pandemia, eu operei umas 4 ou 5, com certeza, sim, eu operei. Então, é uma coisa que acontece, não é muito frequente, mas acontece. Sim. Tá? E no pronto-socorro, nosso dia a dia no pronto-socorro acaba chegando assim. É uma doença que, teoricamente, que não deveria acontecer muito. Claro que existe úlcera gástrica por tumor, que aí pode perfurar, aí é outra coisa. Mas a úlcera péptica, que é a úlcera assim, de gastrite, que evolui para úlcera, bom, não deveria acontecer porque tem medicação que funciona muito bem para o tratamento, sim, mas mesmo assim acontece. Uma outra causa de urgência abdominal que felizmente é bem pouco frequente, por ser muito grave, que é a isquemia mesentérica. Conte-nos o que é a isquemia. Essa é um desafio. Tá? Essa, principalmente, o diagnóstico é um desafio. O que acontece? O intestino, como todos os órgãos, eles têm uma circulação para nutrir ele que chega por artérias. Às vezes, a artéria que nutre o intestino, principalmente o intestino delgado, ela obstrui e não chega sangue depois dela. E aí o intestino acaba necrosando, acaba isquemiando. Basicamente, é o mesmo princípio que acontece no infarto. No infarto, obstrui um vaso que leva sangue para uma parte do músculo do coração, aquele músculo não recebe sangue e acaba necrosando. A isquemia mesentérica é exatamente a mesma coisa. E ela é um desafio maior porque os sintomas são muito difusos, assim, não tem um sinal clássico de isquemia mesentérica. O paciente pode estar com a isquemia mesentérica e tu te atrapalhar e fazer o diagnóstico 1, 2 dias depois, porque é difícil, muitas vezes, assim, de tu chegar naquilo, não tem um exame de imagem. Claro, mais uma vez, conforme vai passando o tempo, vai piorando, aí tu vai tendo outros sinais. Mas, inicial, às vezes tu não tem nada que seja característico que vá te fechar o diagnóstico daquilo ali.
Então, muitas vezes é um desafio para o cirurgião. E às vezes é um paciente que demora muito para chegar no atendimento, né? Porque ele fica em casa, usa um medicamento, vai na UPA, volta. É isso aí, por causa disso, são sintomas difusos, às vezes não é muito sintomático. Então, é difícil de fazer o diagnóstico muitas vezes. Leonardo, uma conversa que nós temos que ter aqui hoje é que ter dor abdominal não é normal, né, Leonardo? Com certeza. Assim, dor é o teu corpo avisando que alguma coisa está errada. Pode ser alguma coisa simples, pode ser alguma coisa grave, mas alguma coisa está errada. Então quem está nos assistindo hoje, se está com algum tipo de dor, tem que procurar assistência médica. E às vezes vai ser assistência médica do seu médico, né, de confiança, o assistente, ou daqui a pouco ele está com essa dor abdominal, está preocupado, ele vai ter que procurar uma urgência. Né? Isso acaba sendo bem comum na dor abdominal. Né? Com certeza. É assim, não acha assim, vou tomar um remédio para dor e passou a dor. Bom, pode tomar um remédio para dor, para aliviar a tua dor, tu não precisa ficar sofrendo. Mas tu tem que procurar a causa, tu tem que saber qual é a causa. Tem que ser avaliado por um médico. Exatamente. E precisa esperar ter febre para procurar o médico? Com certeza. Febre, para essas urgências abdominais, já é um sinal de um quadro avançado. Tá? Então, se tu tá com uma urgência abdominal e tá com febre, é que já tá se encaminhando para uma tragédia, para um caso mais grave. Já deveria ter procurado antes. E para obstrução, quais os principais sinais iniciais? Começa assim, a distender o abdômen distendido acaba sendo um pouco mais doloroso, mas é uma coisa mais inespecífica. Começa depois assim a ter eructações, começa a rotar, começa a ficar nauseado, perde o apetite, está sempre saciado. No início é mais ou menos isso. Para de evacuar. Depois para de eliminar gases, inclusive. E aí, conforme vai passando o quadro, começa a ter vômito, e aí vai mudando a característica do vômito. Primeiro é um vômito mais claro, de característica gástrica, de característica de intestino proximal, e no final é um vômito com aspecto de fezes. Que é... Muito importante, né, Henrique? Quem está assistindo tem que prestar atenção nesses sintomas, porque muitas vezes o vizinho, o amigo, na família, tem alguém, né? E é aquilo que a gente falou. Tá com dor, não é normal ter dor. Tá com dor, vai procurar auxílio médico. Isso aí, essa mensagem tem que ficar bem clara. É isso aí. Leonardo, e para quem quer ter o teu contato, agendar uma consulta, ou de repente numa urgência precisou de um suporte do cirurgião, como te encontra? Espero que não precise. Tá? Mas, bom, posso deixar o telefone do meu consultório, 992 17 8181. Tem um Instagram também, que eu não sou muito assíduo, mas pode me procurar pelo Instagram, não tem problema nenhum, Leonardo Silva Regis. E é isso aí. Te encontra lá no Hospital Beneficência? Na Beneficência, na Unimed, no pronto-socorro. Então, tem acesso, é fácil. Maravilha, Henrique. Acho que foi uma aula hoje, né? Um papo ótimo, um papo importante, né? E muitas pessoas até que já tiveram esses problemas, querem até tirar algumas dúvidas do que aconteceu. Então, é uma conversa muito importante. Muito obrigado, Leonardo. Foi um prazer te ter aqui. O Leonardo é um cirurgião muito bom, né? E hoje nos brilhou com os seus ensinamentos. Pessoal, sempre, terças-feiras, às 19 horas, teremos sempre um novo episódio do Fala Meu Doutor, levando informação de qualidade. Já curtem e compartilhem esse episódio de hoje. Isso aí, pessoal. Uma boa noite. Nos vemos na próxima terça.